A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e assim toda semana você receberá novos vídeos que servem de apoio e subsídio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical, amém? Na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição de número 4, que tem por título Salvação, o amor e a misericórdia de Deus. Esse é o título da nossa lição que nós vamos estudar hoje. A nossa lição está baseada na leitura bíblica em classe de 1 João, capítulo 4, versículos 13 a 19. A nossa lição ela está dividida nos seguintes tópicos: o maravilhoso amor de Deus, segundo, um Deus misericordioso, amor, bondade e compaixão na vida do salvo. Tudo isso baseado no tema dessa lição. O texto áureo está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 10, que diz assim: Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O tema dessa lição é um assunto muito importante. Trata de salvação, mas gira em torno de duas coisas que são atribuições de Deus, que é o amor e a misericórdia de Deus. Às vezes, algumas pessoas questionam e usam as seguintes palavras: se Deus ele é amor, se Deus ele é bom, representa todo o bem, por que existe tanto mal? Por que tanto sofrimento? Por que pessoas boas morrem e pessoas más permanecem fazendo impiedades? E as pessoas chegam à conclusão que Deus não existe porque existe o mal. Mas, na realidade, as pessoas culpam Deus pelos seus próprios atos pecaminosos. Deus não tem nada a ver com os problemas que afetam a humanidade, porque tudo isso foi fruto do pecado, ou seja, o ato da desobediência do homem tem levado ele cada vez mais distante de Deus e cada vez mais entrando em um estado de degradação moral. E as consequências a gente vê aí hoje. Mas Deus ele é um Deus de amor, Deus ele é um Deus de misericórdia, e somente à luz das Escrituras é que nós podemos compreender isso. A gente, para falar da salvação, já que o assunto da nossa lição fala sobre a obra da salvação, como a gente pode compreender esse amor, essa misericórdia de Deus? A gente sabe que amor, quando está relacionado à pessoa de Deus, trata-se daquele interesse pelos problemas, pelo sofrimento, sem querer nada em troca. Esse amor, nós conhecemos como amor ágape, é um amor sem interesse pessoal, mas que procura de toda forma beneficiar aquele que precisa. Esse é o amor de Deus que nós podemos compreender. A palavra misericórdia significa solidariedade para com o sofrimento de outra pessoa. Mas quando se trata da misericórdia de Deus, a gente tem uma visão totalmente diferente, ou seja, as Escrituras nos dão essa visão da misericórdia de Deus. O texto áureo
ou seja, a verdade prática diz assim: a partir do seu amor misericordioso, aprove a Deus enviar seu Filho para morrer em lugar da humanidade. Como a gente pode compreender esse amor e misericórdia de Deus? O que é a misericórdia de Deus? Nós não podemos falar dessa obra de salvação sem falar do amor e da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a fidelidade de Deus mediante ao amor estabelecido em uma aliança com a humanidade, mesmo que esta, ou seja, a humanidade, não seja leal, não seja fiel a Deus. Deus, todavia, os ama. Porque é justamente o fato de Deus ser misericordioso. Porque Deus, ele não espera o reconhecimento. Deus, ele não procura amar aqueles que está totalmente valorizando ele, mas o amor dele é abrangente. Mesmo que o homem seja pecador, mesmo que o homem não esteja fazendo a vontade de Deus, o amor dele continua para todos. Só não podemos confundir o amor de Deus pelo pecador com as práticas do pecador. De forma alguma, Deus, ele tem prazer na vida do pecador. Deus não tem prazer nas práticas do homem pecador. Deus abomina o pecado. Mas ele é um Deus misericordioso e ama o pecador a fim de salvá-lo. Então, é justamente sobre esse assunto que nós vamos tratar dentro do tema dessa lição. Como podemos compreender o amor de Deus pela humanidade? Esse amor que é misericordioso. Às vezes a gente tem uma definição de amor totalmente superficial, porque as pessoas geralmente só fazem coisas para agradar porque querem algo em troca. Mas o amor de Deus é diferente. É um amor que se importa com o sofrimento alheio, com a situação espiritual, a fim de salvá-lo, mas todavia se compromete, arrisca tudo para poder dar uma boa condição para o próximo. Isso nós entendemos como o amor de Deus e a sua misericórdia. Então, como nós podemos compreender esse amor misericordioso de Deus pela humanidade? Porque se nós observarmos o que a Bíblia fala sobre o homem em si, sobre a humanidade, não tem nenhum livro a não ser a Bíblia Sagrada que mostre o estado espiritual do homem, que de fato diz em que estado ele está, em que situação o homem está. Quando nós começamos a observar as Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela mostra que o homem é criatura de Deus, foi feita por Deus com um propósito especial, mas que o homem pecou por um ato de desobediência. Isso levou a consequências desastrosas que hoje perduram em toda a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que os céus manifestam a ira de Deus sobre aqueles que vivem nessa prática de pecado. Os homens estão carentes da glória de Deus.
todo aquele que anda na prática do pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todo o homem nascido de mulher, ele está sujeito à condenação do pecado. E o homem na prática do pecado, ele não pode agradar a Deus, ele não glorifica a Deus, ele não agrada a Deus. Ele não tem relacionamento com Deus. Por mais que o homem procura fazer atos de justiça, por mais que o homem procura fazer a sua própria justiça em prol de se remediar diante de Deus, ele não vai alcançar, porque as suas obras de justiça é como trapos de imundícia. O homem debaixo do pecado, ou seja, sob condenação, ele está sob o domínio do pecado. Então ele não pode se libertar do pecado. Ele não pode sair desse estado de pecado a não ser que um Salvador, um libertador, faça isso por ele. E é aí que nós vamos entender e compreender o amor misericordioso de Deus pela humanidade. Quem poderia amar tanto a humanidade quando a gente olha assim? O homem tem uma natureza caída, a natureza humana, a natureza caída. Mas Deus, ele nos amou. E como nós podemos compreender esse amor misericordioso de Deus? A gente pode observar o que está escrito lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Observe como a gente compreende a grandeza do amor de Deus. Deus, ele amou o mundo de tal maneira, diz a Bíblia em João 3,16, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A gente vê que o amor de Deus é algo dedicado. É um amor que se preocupa com o bem-estar. É um amor que se preocupa com a restauração da humanidade. Mesmo que Deus se comprometa, bote algo, arrisca algo, mas tudo a fim de salvar, sem querer um benefício próprio. E como a gente compreende isso? Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho. Aí Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não enviou o seu Filho para que morresse por nós, porque nós éramos puros, dignos, criaturas que agradavam a Deus, perfeita, para que ele tivesse assim o prazer, não, esse eu vou salvar, eu vou entregar o meu filho, não. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, uma vida de pecado diante de Deus é uma quebra de aliança, porque Deus não tem comunhão com o pecador. O pecador não se comunica com Deus. Mas como a gente compreende que Deus amou a ponto de dar o seu Filho, é o seu amor misericordioso a fim de salvar. Nós não merecemos, nós não somos dignos, merecemos a morte, a condenação, mas o amor de Deus, a sua misericórdia em prol da nossa salvação e reconciliação com Deus, era o que Deus desejava para nós. Deus criou o homem, o homem pecou, saiu da presença de Deus, mas Deus não abandonou pela sua própria sorte. Deus, ele proveu a salvação. E isso é prova do amor e da misericórdia de Deus.
Eu acredito, creio no amor, na misericórdia de Deus, porque há salvação. Porque há um caminho que o homem pode se aproximar de Deus e ter uma aliança com Ele. Isso graças ao amor de Deus, à sua misericórdia. Mas Deus, quando Ele nos entregou seu Filho, Cristo, Ele não morreu forçado porque o Pai quis que morresse por nós. A gente viu em lições anteriores, explicando aqui sobre a obra de Jesus, o quanto Jesus padeceu, porque Jesus, sendo Deus, Filho de Deus, proveniente de Deus, deixou a sua glória para vir a este mundo, onde a gente falou na lição passada sobre a encarnação do Verbo. Deus se torna homem, ele tinha que passar por tudo isso, nascer de mulher, viver um ministério aqui na terra, para poder entrar no mundo dos homens, como ele sendo a expressa imagem de Deus Pai, a revelação de Deus na terra, o Verbo encarnado. Ele passou por tudo isso e foi obediente até a morte e morte de cruz. E nós podemos observar o que está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Havia uma mutualidade no propósito de Deus quanto na missão de Cristo. Deus amou, enviou seu Filho. O Filho também nos amou, por isso que assim mesmo se entregou. Aí nós vemos a unidade da Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, todos trabalharam para a salvação da humanidade. E Cristo fez tudo isso, nos amou e a si mesmo se entregou por nós, como diz aí o texto bíblico. Então isso só prova uma coisa: a grandeza do amor e da misericórdia de Deus pela humanidade. É por isso que nós podemos compreender. As pessoas às vezes querem atribuir pelas catástrofes, pelo sofrimento, pelos infortúnios, alguma coisa ruim que acontece, quer atribuir a Deus. Mas eu quero deixar bem claro que Deus, ele abriu mão do seu bem precioso, do seu Filho, Jesus Cristo. Cristo, por sua vez, abriu mão da sua glória, da sua divindade, para padecer aqui pelos homens pecadores. Não temos nenhum valor, não somos dignos, mas Ele nos amou. E isso é uma prova. Isso é uma prova da grandeza, do amor e da misericórdia de Deus pela humanidade. Hoje há salvação. Hoje há um caminho que pode levar o homem a Deus através da fé em Jesus Cristo, porque o amor de Deus e a sua misericórdia é grande pela humanidade. Então isso é uma realidade. Nós não podemos negar isso porque as Escrituras revelam isso. A não ser que as pessoas queiram ignorar isso. Mas se nós observarmos nas Escrituras Sagradas, nós vemos o quanto Deus nos amou. Vemos o quanto a misericórdia de Deus é grande. E esse amor, essa misericórdia de Deus, ela passa a ser algo derramado na vida do salvo. Uma vez que o homem aceita Cristo, que passa a viver uma nova vida para Cristo,
servindo agora a Deus, ele vive esse amor. Ou seja, quando amamos uns aos outros, nós nos identificamos com Cristo. E assim, todos vão ver que nós somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, porque estamos nos identificando com Ele. Então, cada vez que o crente, o servo de Deus, o homem pecador que se arrepende, que se volta para Deus, cada vez mais que ele procura a se identificar com Cristo, a parecer com Ele, a viver como Ele, proceder como Cristo, ele vai ser notado que é um seguidor de Cristo, um servo de Deus, porque o amor de Deus está derramado em seu coração. E quando o amor de Deus está derramado em nosso coração, nós liberamos esse amor, vivemos esse amor. Então, que possamos, amados irmãos, alunos, viver esse amor de Deus. Que ele seja real na nossa vida e que as pessoas possam ver que nós somos verdadeiros seguidores de Cristo por causa do amor de Deus que está derramado em nossos corações e que nos influencia a amar o próximo, ao pecador e assim fazer a obra de Deus. Então, que esse amor seja constante em nossa vida, porque salvação custou amor e a misericórdia de Deus por nossas vidas. E por isso nós estamos aqui, porque o amor de Deus e suas misericórdias são grandes sobre nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?